Obter foco e parar de procrastinar, né? E essa é a grande dificuldade sua na hora da realização de alguma meta, de algum objetivo, de alguma tarefa. Você é daquela pessoa que se sente frustrada no final do dia, no começo da noite, quando você percebe que você fez um monte de coisas, mas a sensação é que você não fez nada, porque geralmente é algo que você não realizou para aquilo que realmente era importante para você, que às vezes se distrai muito e acaba perdendo o foco com facilidade. Então, meu nome é Simone Arruda, sou psicóloga há mais de 14 anos e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que é ser focado, sobre foco, o que distrai, o que pode facilitar e algumas dicas que eu tenho utilizado comigo e sempre quando eu trabalho com clientes sobre foco, sobre equilíbrio emocional, eu também indico algumas dicas bem interessantes, tá? Então fique aí comigo e aproveita também para curtir esse vídeo, se de repente você achar que é legal, compartilhe com outras pessoas que têm a mesma dificuldade de ter foco, né? É uma demanda constante. Eu sempre ouço na hora de verificar quais são os principais desafios ou as principais dificuldades na realização da meta, foco é que aparece bastante. Sempre, Simone, eu não tenho foco, eu tenho dificuldade de manter o foco. Tá tudo bem, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Bom, eu tenho um projeto que é de ajudar as pessoas a realizarem objetivos e metas, porque uma vez eu vi uma pesquisa que me chamou muita atenção, onde dizia que 90%, 96% das pessoas que estabelecem metas pessoais, isso assim, as que estabelecem metas pessoais, elas não realizam. Então você imagina, apenas 4% das pessoas realizam de fato, que é um número assim absurdo e infelizmente é isso que eu vejo realmente acontecendo. Eu encontro pessoas às vezes um ano depois, alguns meses depois, e eu percebo aquela conversa que a gente teve sobre, eu quero realizar, eu quero emagrecer, esse ano eu vou emagrecer, eu quero economizar mais dinheiro para eu poder viajar, eu quero ter meu carro, aqueles desejos, né, que geralmente acontece muito em final de ano, começo de ano. Depois que eu encontro essas pessoas um tempo mais para frente, elas continuam no mesmo lugar, né? E aí acumulando fracassos na vida. Então, por conta disso, eu falei, não, eu quero realmente poder ajudar as pessoas a terem um gostinho da realização, porque é uma coisa que eu tenho e me motiva cada vez mais a buscar novos desafios para justamente conquistar, e eu quero isso, que você também consiga isso. Porém, tem algumas informações que de repente você não sabe e acaba caindo sempre na armadilha de não realizar. E essa questão do foco é uma delas. Então, é possível ser focado o tempo todo? Né? Como que seria, de repente, uma pessoa que tem foco? Como que você imagina uma pessoa focada? Aquela pessoa que fica concentrada ali num ponto e não presta atenção em mais nada que está acontecendo ao redor, que consiga, de repente, realizar o tempo todo, né? Então, pense aí, qual que é a imagem que você tem quando se pensa assim, eu vou ser focado, eu quero ser uma pessoa focada? Qual que é a imagem, né? Imagina aí, né? E olha só que interessante, o que é foco? Enquanto você está pensando aí, eu vou falando algumas coisas. Então, o que é foco? Foco é estar atento, é estar em atenção plena naquilo que realmente você se propôs a fazer naquele exato momento. Então, vamos imaginar que você se propôs a ler um livro. Naquele momento, quando você concentra a sua atenção na leitura do livro, isso é ter foco. Então, o que acontece? Foco a gente só consegue ter para uma coisa e por momento. Se você de repente acredita que, não, eu sou uma pessoa muito multifocada ou multitarefa, pode até ser. Eu não vou nem considerar que não seja, até porque eu também abro várias coisas, frentes que eu estou fazendo, que a gente vai fazendo ao mesmo tempo. Porém, é o seguinte, como o foco é só quando você começa a abrir várias frentes de trabalho, a fazer várias coisas ao mesmo tempo, você vai destrinchando, você vai dividindo o foco. Então, se você de repente, vamos imaginar, você tem uma mão aqui de foco, aí você tira uma para colocar de repente no WhatsApp, a outra para você olhar o e-mail, a outra para você ouvir uma música, uma meditação, né? Aí depois você vai lá e ainda entra no Instagram. Então você tá dividindo a sua atenção. Então você tá meia boca em cada uma das situações. E quando alguma dessas abas que frentes que você abriu te chamar mais atenção, você
tira a atenção das outras coisas e passa a se concentrar só nela. Então, um exemplo que eu quero trazer para vocês entenderem o que eu estou dizendo é quando você de repente está conversando com alguém, começa a reparar, né? Eu já reparei e percebi o quanto que isso é feio, né? Você tá ali conversando com a pessoa e de repente você inventa ali no meio da conversa, ou a pessoa respirou, você vai lá e pega o WhatsApp. Quando você tira a atenção dela e começa a colocar no WhatsApp, de repente alguém mandou uma mensagem que te atraiu, na hora você tira a atenção da outra pessoa e põe ali. Só que é de uma forma muitas vezes tão automática que você não percebe fazendo isso. Só fica muito feio, porque a pessoa tá ali continuando falando e você balançando a cabeça, fingindo que tá prestando atenção. Às vezes você acha que tá, mas aquilo que a pessoa escreveu no WhatsApp te tirou a atenção e o foco, aí tirou dela e trouxe para cá. Às vezes pode acontecer assim, de você mudar a atenção sua durante essas atividades. Então, hora no WhatsApp, hora na outra pessoa, hora no WhatsApp, hora na outra pessoa. Só que quando você troca esses focos, essas atenções, você perde conteúdo. Então, para que você realmente consiga aprender alguma coisa, você precisa ter atenção, precisa ter foco para que haja concentração, para que haja realmente o reforço e a memorização daquilo. E quanto mais coisas te distraem, menor a possibilidade de realmente você aprender algo. Então, se de repente o que você precisa fazer para a realização de uma meta, para o atingimento da sua meta, precisa de maior esforço, então vocês têm que diminuir o que te distrai, né? Então, o que distrai? Atrapalha, né? As emoções, que é uma coisa que eu estava conversando há pouco, né? Então, as emoções, elas acabam nos tirando do momento presente, porque nos leva à situação que, de repente, ativa aquela emoção. De repente, uma briga, de repente, uma conversa que eu vou ter com alguém, alguma tristeza, alguma raiva, às vezes até alegria também, né? Excitação, uma tristeza, ele acaba tirando a sua atenção. Então, o que você vai fazer nessa hora? A primeira dica que eu já vou dar, você vai trabalhar a respiração. Então, é uma coisa simples que está aí a seu dispor. O que acontece? As emoções me tiram do momento presente, me tiram do foco do que eu preciso fazer naquele exato momento, porque eu vou para a situação que ativou essa emoção. Então, o que fazer para voltar? Trabalhar a respiração. E a respiração que você vai trabalhar é a 336, é uma técnica de respiração onde a gente coloca um número para ajudar você a se concentrar mais na respiração. Porque como é algo automático, que não depende de você, às vezes só falar, não, respira, não seja suficiente. Então, o que você vai fazer? 336 é o seguinte, você vai respirar por 3 segundos, vai parar de respirar por 3 segundos e soltar o ar pela boca por 6 segundos. Então, é 3, 3, 6. 3, 6, né? Pode fazer isso se de repente você tá na dúvida, eu acho que isso não funciona. Já te dou a dica que teste então, né, para você ver. Quem faz realmente tem tido excelentes resultados, porque da mesma forma que a emoção te tirou do presente, levou para a situação em que ativou essa emoção, a respiração vai te trazer de volta para o momento presente no aqui e agora. Isso faz com que você dê uma estabilizada e aí você mantenha o foco, né? Então, se você de repente se sente cansado, pode levantar, tomar uma água ou trabalhar a respiração, porque às vezes a gente acaba tendo respirações curtas e atrapalha o nosso dia a dia. Então, trabalha a respiração 336 e aí você consegue trazer de volta e focar naquilo que é importante. Não tem problema se você sair e voltar. Uma coisa que você precisa entender é que a atenção é um músculo que você precisa exercitar. Então, não é algo que vem no pacote, né? Então parece assim, não, você virou adulto de repente, então automaticamente você vai ativar o módulo foco. Não, isso é um exercício que nós precisamos fazer. Da mesma forma, distrair várias coisas ao mesmo tempo foi um exercício que você fez, mas você não percebeu. A mesma coisa você vai fazer com o foco e com a atenção. Você vai exercitar esse músculo. Então, tudo bem que você saia, ok, mas você vai perceber saindo e depois voltando. Então, é exercício constante. Com a prática, ele vai para o automático e você não precisa mais ficar pensando a respeito disso. Mas até que vire um hábito, até que fique no automático, vai demorar mais um pouquinho. Vai exigir de você mais tempo de dedicação. Uma outra dica que eu quero dar. Escolha
uma atividade do seu dia, mas já escolha, não vai esperar o dia começar para você definir o que você quer fazer, não. Define uma atividade corriqueira, que você sempre faz todos os dias, para você estar em atenção plena, que é você treinar o seu foco. Vamos imaginar que de repente no café da manhã, no almoço, na janta, você estipule, e aí o que vai acontecer? Naquele momento você vai estar em atenção, em foco apenas no que você está fazendo. Então, se vamos imaginar, tomar o café da manhã, não, almoço, né? Que às vezes as pessoas sentam mais no almoço. Café da manhã às vezes é meio bagunçado. Então, você vai sentar e vai prestar atenção na sua comida. Aí você não vai ficar mexendo no celular, você não vai ficar distraindo, você vai ficar prestando atenção no sabor, no gosto, no visual dela. Então você vai estimular todos os 5 sentidos. Isso é uma forma de você exercitar o seu foco. Por que eu estou pedindo uma atividade cotidiana? Porque você pode fazer, para você poder fazer isso todos os dias, que é algo que você não presta atenção, que você já está no automático. Isso é péssimo para quem tem objetivo de emagrecimento, quando a gente não presta atenção no que está comendo, come com muita rapidez, às vezes come a mais do que precisava, e aí é ótimo. Se você tem essa meta, é um exercício que eu geralmente indico para os meus clientes que têm meta de emagrecer, parar e comer e prestar atenção no que está fazendo. E aí você vai fazer isso todos os dias. Então já deixa estipulado, não tem problema de repetir ela. A ideia é que você treine a sua atenção. Então eu já falei sobre respiração, sobre fazer uma atividade, e outra é você tirar o que te distrai. Se você de repente precisa ler, você vai ter que, de repente, ou diminuir, ou deixar no silencioso, ou às vezes até desligar o celular, se ele é uma das que mais te distrai. Então, tem uma luz legal, já coloque uma água ali no canto, né, do seu lado, para você não precisar ter que sair o tempo todo, tá? Então, fazendo essas preparações, você vai conseguir ter realmente mais foco, mas com o tempo, tá? A questão do procrastinar. Às vezes as pessoas, eu procrastino demais, né? E o foco, não ter foco acaba atrapalhando. Tudo depende de qual é o objetivo e a meta que você tem, que você estabeleceu na sua vida. Então, se você de repente não tem uma meta, não tem algo que você está buscando, fica difícil ter foco, porque qualquer coisa pode ser, inclusive, nada. Então, estabeleça uma meta, um objetivo que você quer realizar na sua vida, e a partir disso você organiza o seu dia, colocando como prioridade as atividades que vão fazer com que você atinja o seu objetivo. E isso pode ajudar você a até definir em quais atividades eu preciso ter mais foco. De repente, em qual dia ou qual horário do seu dia onde você tem mais energia e disposição para ter mais foco. É onde você vai concentrar essas atividades. Então vamos imaginar que de manhã você está sobrevivendo, você é um zumbi, né? A alma ficou na cama, ela não saiu ainda, e você tem que caminhar, você tem que ir para o trabalho, mas assim, você está totalmente desconectado. Então, não é nessa hora que você vai colocar a atividade importante para você realizar, porque você não vai conseguir. Agora você imagina que você de repente colocou como meta ler um livro, ou técnico, ou um livro de desenvolvimento que te interessa. Você não pode colocar isso de manhã, porque você não vai conseguir prestar atenção, você não vai conseguir ter foco, você não tem nem energia, você nem tá por completo, sua alma tá na cama. Então você tem que colocar, em que período do meu dia onde eu tenho mais disposição. Então, se você se organizar dessa forma, você consegue aproveitar melhor os períodos de maior energia e disposição para você realizar aquilo que você precisa. Não precisa ter foco o tempo todo, não. Tem coisas, às vezes, que são automáticas, que você não precisa ficar prestando muita atenção, porque automaticamente você faz. Mas você precisa ter foco para aquilo que realmente é importante para a sua realização, para o seu objetivo, para a sua meta, para o seu sonho. Tá? Então, essa é a dica que eu queria falar sobre isso. Pratique isso que eu estou te falando, se propõe a experimentar. E o seguinte, tenha paciência com você. Uma coisa que é muito comum acontecer, que eu acabei de me lembrar, as pessoas criam uma expectativa irreal sobre mudanças na vida. Então o que ela acontece? Ela de repente não tem foco aqui e ela simplesmente quer fazer um movimento do pêndulo. Que é isso? É ir de um extremo para o outro, onde eu fique totalmente focado. Cara, é um abismo muito grande, um espaço muito grande a gente não ter foco e ter foco, onde a gente precisa exercitar. Então existe um espaço aí de aprendizagem, que chama de gap, né? Um gap aqui, esse espaço, para que você realmente saia desse lugar para chegar aqui nesse. Então você tem que estipular o quê? Um passo de cada vez. Que se você fizer isso e consolidar esses passos, você vai realmente conseguir chegar no seu objetivo, principalmente quando se trata de mudança de hábito. Então você
não tem o músculo desenvolvido do foco, da atenção, você vai precisar exercitar. Então não adianta coisas agressivas, porque você vai e volta, depois você não quer mais sair daqui, fica mais resistente. Então, pegue uma atividade por dia para fazer e ter atenção, o seu foco, treine esse exercício. Tudo bem se você não ficar totalmente concentrada. No primeiro momento é para você prestar atenção quantas vezes você perde o foco. Isso já é uma forma de ter foco, de se desenvolver. E com a prática, você vai ficando mais à vontade com isso e vai conseguindo ter mais foco para aquilo que interessa, tá? Então, toma um pouco de cuidado em termos de expectativas, esperar que você seja perfeito desde a primeira atividade, não é bem assim. Você realmente precisa de um tempo e muito treino para conseguir. Então, mas se você trabalhar um passo de cada vez com consistência, quando você mal perceber, de repente, você está muito mais focado na sua vida. Então fica as dicas, espero ter ajudado. Curta aí, compartilhe para outras pessoas que de repente precisam saber um pouco mais de foco e como se desenvolver nesse tema. Beijos e até a próxima.